Bem, sejam bem-vindos, pessoal do YouTube, pessoal do Face, estamos ao vivo também com vocês. Bem-vindo, pessoal do Instagram, estamos ao vivo também com vocês. Qualquer alteração aqui no som, nos avisem que a gente está incorporando novas coisas aqui, tá? Novas técnicas. Novas tecnologias. Estamos testando e hoje começamos do mesmo lado aqui, porque qualquer coisa a gente... né? Para ter menos interferência, enfim, já que a gente ia fazer no horário um pouquinho mais tarde, a gente resolveu fazer dessa forma, tá? Lembrando que isso foi uma enquete, né, no Telegram. Vocês pediram esse horário, né? Depois das 10 horas. Então, estamos aqui, depois das 10 horas. Quando todo mundo já está relaxado, quando o dia já terminou o dia de trabalho, né? Então, a gente vai começar a fazer as nossas reflexões sobre a ortodontia para tornar essa prática mais agradável, mais descomplicada, mais fácil mesmo. O objetivo da gente é esse. A gente, por muito tempo, na verdade, o ano passado inteiro, a gente passou criando e desconstruindo a forma de ensinar da ortodontia, para que a gente pudesse fazer diferente. Que a gente pudesse encontrar um caminho que fosse um pouco mais fácil, porque as dificuldades que os alunos da gente reportam a gente são as mesmas que a gente encontrava há 10 anos atrás. Então, isso indica um pouquinho de falha nesse procedimento aí de ensino. Tem alguma informação que está sendo passada de uma forma que não está favorecendo a aprendizagem. Então, como a grande maioria das dúvidas que a gente recebe é acerca do diagnóstico, é acerca do plano de tratamento. A grande maioria é assim, não sei por onde começar. O que é que eu faço? A documentação chega, dá um bug na cabeça da gente e a gente não sabe por onde começar. Começar, né? Essa dúvida, né? A gente costuma dizer assim que ela é repetitiva desde o aluno que está no começo da especialização, no meio da especialização, no final, o que termina, né? Ele sempre diz assim, professor, é tanta informação, é tanta coisa que a gente não sabe nem o que olhar primeiro, né? Que ordem seguir, o que é mais importante do que outra coisa, se tem que olhar tudo mesmo, se tem que fazer tudo isso que a gente faz durante o curso, né? Então, isso é corriqueiro já. A gente já está acostumado a ver isso e dizer assim, poxa, professor, a gente vai fazer um planejamento, passa 1h30, 2 horas para terminar, para entregar tudo isso aqui que é pedido, e tanta coisa que tem, né, que a gente tem que olhar. E, além disso, a praticidade, né? Não tem ainda olhar para olhar rápido, né? Então, aí é que demora mesmo, né? Mais do que a calibração visual, a calibração visual, exatamente. E fora isso, a gente percebe que muitas das dificuldades que os alunos não consideram dificuldades de planejamento, elas são, sim, dificuldades de diagnóstico. Então, a gente percebe que aí o aluno diz assim, não, eu tenho uma dificuldade imensa em escolher meus brackets. Aí, quando a gente vai entender o que é que está acontecendo, a gente percebe que, na verdade, houve uma falha grande no diagnóstico. E o diagnóstico é a etapa mais importante do planejamento ortodôntico, como de qualquer outra doença ou como de qualquer outra condição, né, na saúde. Então, é importante a gente olhar com carinho para esse lugar do diagnóstico. Para fazer isso, a gente pensou nessa live e a gente criou a gente desconstruiu um pouco aquele método normal que todo mundo está acostumado a dar o diagnóstico, né, a fazer um plano de tratamento, aquele sumário de diagnóstico e de... Posso dizer como é que eu fazia? Pode dizer. Como você fazia, como eu fazia. Pronto, eu chegava, né, isso, sei lá, quase 15 anos atrás, né, chegava cliente que estava todo certinho, né, aí fazia assim, olha, professor, aqui o diagnóstico do meu paciente, né, aí tinha lá no meu, eu escrevia, né, sumário. No meu sumário, né, tem lá, diagnóstico, 2 pontos, né, tinha lá, paciente, nessa ordem, viu? Paciente classe 2, vou mudar, paciente classe 3 com deficiência
de maxila, né, retrognatismo maxilar, mordida cruzada posterior, unilateral, overjet de tantos milímetros negativo, com um overbite positivo de tantos milímetros, porque eu pegava essas informações na cefalometria, né? Isso. Né? E com rotações aqui, com espaços ali, né? Apinhamento de tanto. Detalhando, né? Ia detalhando tudo que eu estava vendo intrabucal, né? Principalmente do meu paciente, tá? E o que acontecia com esse diagnóstico? Com esse planejamento. Pronto, com esse planejamento, né? Aí eu tinha a impressão, né, muitas vezes, que eu estava falando e não era importante, né? Porque eu ia falando, e o professor estava olhando outras coisas, né? E eu ficava sempre pensando, rapaz, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Eu já estou dizendo a ele, e ele não está escutando o que eu estou dizendo. E eu estou dizendo, né? Parecia assim que, para que ele está olhando, se eu já passei para ele o que é, né? O diagnóstico. Então, eu só preciso que ele me diga agora qual é o tratamento para esse diagnóstico, né? Isso. E daqui a pouco o professor vinha com outra coisa, bem diferente, né? Olhava a radiografia, a tele, a panorâmica, ficava vendo as fotos ali e dizia, olha, faça isso, isso e isso. E a sensação era que tudo que eu falei foi em vão, né? Era muita coisa desnecessária. Aí eu tinha esse pensamento aí, e depois disso eu fazia, caramba, um dia eu vou olhar assim para a documentação, como ele olha. Um dia eu vou olhar e ver o que ele está vendo. O que ele está vendo. E é exatamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, né? O que muita gente não explica, porque, na verdade, está todo mundo acostumado a ver dessa forma, a tratar dessa forma, né? O diagnóstico, o planejamento. Só que isso só gera mais e mais dúvida. Isso vai fazer com que você precise andar erro após erro, né? E construção após construção, para você chegar, de fato, no seu senso crítico, a perceber que isso aí não funciona. E aí o que a gente fez foi, não, peraí, vamos fazer para o pessoal o que a gente gostaria que tivessem feito com a gente. A gente gostaria que alguém tivesse dito para a gente, não é assim. Que o professor logo, que tivesse dito para a gente, tá bom, parou aí, não fala mais desse sumário, vamos falar sobre outra coisa. E é isso que a gente veio falar aqui, é sobre outra coisa. É como, de fato, organizar toda a informação e escolher as melhores opções para o seu paciente. Para isso, a gente lembrou que a gente precisa quebrar alguns mitos, né? Isso. Alguns mitos que já estão na cabeça dos alunos, né? Então, assim, a ortodontia, um mito a ortodontia não tem protocolo, cada caso é um caso. É mentira. É verdade? É mentira. E é engraçado que eu a vida inteira, desde graduação, escutava isso, né? Ortodontia é muito difícil, né? Porque cada caso é um caso. Você tem que sentar e pensar muito, porque esse paciente pode parecer igual ao outro, mas é totalmente diferente o planejamento, o plano de tratamento é diferente, porque cada um tem um diagnóstico, né? E eu entrei na especialização com esse mito e saí com esse mito, e durante muitos anos fiquei com esse mito. Exatamente. Né? Uma pessoa uma vez me disse assim, vai fazer ortodontia é para gente inteligente. E eu, eita, lascou. Eu pensei, lascou, porque eu não me considerava nada. Falei, e agora? Eu estou me metendo onde? Na verdade, é porque existem esses mitos, né? E os alunos, eles não sabem, a gente enquanto aluno, a gente segue o protocolo de aprendizagem. E é esse protocolo o único que está errado, é o protocolo de aprendizagem. Então, a gente pensou assim, antes da gente falar para o aluno como é que a gente vai ter que fazer, como é que a gente acaba com essa dificuldade, a gente tem que dizer para ele que existe sim protocolo. Exato. Existe sim protocolo. Que é a nossa live de sexta. Sexta-feira é sobre os protocolos de ortodontia, né? Já deixando a deixa aqui para você. Para que servem os protocolos, tá? Então, a gente está dando querendo dar uma percepção completamente diferente para vocês dessa ortodontia e desmistificar. Então, outro mito que a gente tem é o que é para você o diagnóstico em ortodontia? Você não pode saber fazer um plano de tratamento se você não sabe o que é um diagnóstico, como você define um diagnóstico. Aí eu pergunto, a gente fazia um sumário diagnóstico que tinha classe de molar, classe dentária, classe de canino, classe de molar, classe de canino, sobressalência, overjet, overbite, apinhamentos, quantificava o apinhamento, né? Quantificava apinhamento, deixava tudo detalhado, né?
daquilo ali. E ali você achava que aquilo era um diagnóstico. Você já viu você chegar num médico e você dizer para o médico, a não ser viroses inespecíficas, porque isso é muito frequente em urgência, né? Viroses inespecíficas. Mas existe você chegar para o médico e o médico olhar para você e ver quais são os sintomas que você tem e ele dizer para você que a sua doença são esses sintomas? Isso faz algum sentido? Nenhum, né? Nenhum. Você teve varicela. Foi, isso. Catapora, né? Varicela. Catapora. O médico chega para você e diz, o que você tem é... mancha vermelha, né? Manchas avermelhadas. Coceira, febre, moleza no corpo. Né? Não existe, né? Ele não vai dizer isso. Não vai dizer isso. Isso não é um diagnóstico, né? Exatamente. O que você tem é... catapora, né? Varicela. É varicela. E por que isso existe? Isso existe para que a gente facilite, justamente para que a gente não precise dar um relatório de sintomas e de sinais a cada vez, né, que a gente vai falar sobre essa mesma condição. Então, na ortodontia, não é diferente. Na ortodontia, a gente tem sinais e sintomas que a gente antes achava que era o diagnóstico. O próprio diagnóstico, né? E não é. E a partir dos sinais, não é isso? Isso. Desses sinais e sintomas. Informação colhida, né? Por sinais. É assim, né? Sinais, a gente costuma dizer que é aquilo que a gente vê, né, no paciente, né? Então, essas informações de classificação de molar, overjet, overbite, mordida cruzada, tudo isso são sinais. A gente consegue visualizar, né? O paciente célula do lábio, isso é um sinal, tá? Sintomas é o que ele vai passar para a gente. É algo que a gente não consegue ver, né? É algo que ele passa. Um exemplo clássico, né, de sintoma na ortodontia, como a gente classifica, né, Manu? É o paciente dizer assim, eu estou insatisfeito com o meu sorriso, né? Eu tenho essa curva aqui que me incomoda, eu tenho uma ausência de queixo, eu tenho queixo demais. E eu acho que gengiva, isso aí, esse daí, especificamente, ele vai indicar para você a severidade. Isso. Porque é o impacto que isso dá na face do paciente. Isso. Né? Esse sintoma, ele fala da severidade. Porque se aquilo ali não impacta para o paciente, então não necessariamente você precisa mexer naquele lugar que não está causando incômodo. Exato. Eu tenho rugas de expressão, mas isso não me incomoda. Então, ainda, não, para mim, não chegou a hora de fazer uma harmonização orofacial. Então, não adianta uma dermatologista, uma dentista chegar para mim e dizer, Manu, a gente vai tratar aqui, porque eu vou dizer não vou. Exato. Então, é bem por aí, para a gente simplificar bastante essa história. Então, para que a gente consiga entender melhor, a gente precisa desmistificar esse diagnóstico. Então, a gente está falando de sinais e sintomas, né? Em que a gente vê, e que o paciente relata para a gente o que é que está acontecendo. A partir desse relatório de sinais e sintomas, que aí a gente faz uma pirâmide, a gente, né, criou uma pirâmide, e a base dessa pirâmide, ou seja, a primeira parte desse planejamento fica nesse lugar do sinal e do sintoma. Um exemplo muito claro disso, né? Eu tenho uma mancha aqui no meu ombro, né, por trás, né, no braço, né, na parte do, sei lá, não sei o nome desse músculo, que a gente malha, né? E aí, imagine vocês, eu olho meus sinais e sintomas e penso como um diagnóstico, né? Se a gente sabe um diagnóstico, a gente sabe qual é o tratamento para aquele diagnóstico, tá? Como a gente deu o exemplo aqui quando eu tinha catapora, né? Quando eu tive catapora. Então, o médico sabia o diagnóstico, catapora, então ele já aplicou o plano de tratamento para aquilo, como na ortodontia. Se eu não sei qual é o meu diagnóstico aqui dessa mancha que eu estou no braço, já marquei dermato, né, mano? Então, eu não sei que pomada eu vou passar, tá? Então, eu posso estar gastando dinheiro comprando várias pomadas que fulaninho indicou, que não sei quem colocou porque dava certo, e aí você vai trilhando planos de tratamentos diferentes, perdendo tempo. Vai testando. Entra numa rua, não deu certo, volta para a rua principal, lá na frente entra em outra, né? Feito, né, nos Estados Unidos tem 1B, 2B, aí, eita, o 2B deu errado, você vai pegando saídas e depois você vai ter que pegar retornos. Exato. Né? E aí a gente está falando exatamente sobre isso, porque a ortodontia tem protocolos, e você pode ter uma vida muito mais fácil, uma prática muito mais otimizada, se você respeitar a hierarquia do protocolo. Isso, né? Exatamente. A gente só precisa, quando a gente estava debatendo aqui o que a gente ia falar nessa live, a gente chegou a esse
consenso, né? essa regra. O que a gente vai dar para vocês é uma sequência, e essa sequência, essa hierarquia, essa importância desses itens, ela precisa ser respeitada, porque Exato. senão você vai ficar pegando retorno. Senão você vai gastar tempo. Exato, vai olhar a mancha no braço e vai seguir o tratamento que alguém disse baseado em sinais e sintomas, né? Baseado no caso aqui dos sinais. Né? E aí vai comprar várias pomadas, vai perder tempo e dinheiro. Exatamente. E não vai resolver. E outra coisa, às vezes na ortodontia, a pomada a gente vê que não funcionou na hora. Na ortodontia, você demora anos, às vezes, tratando um paciente para perceber que você passou anos lidando com efeito colateral, lidando com uma mecânica que não favorecia o seu paciente. E acha que não sabe mecânica, né? E acha que não sabe mecânica, mas não é mecânica, não é sobre mecânica, é sobre diagnóstico. Então, se você tiver um carinho, olhar com carinho e gastar mais um pouquinho de tempo nesse diagnóstico, né, você vai ter muito mais sucesso. E quando a gente fala de sucesso, a gente fala de retorno financeiro, porque a gente diminui custo de tratamento, a gente otimiza o tratamento do paciente, né? A gente fala de tempo, que é o bem mais valioso e mais, né, de todo mundo, mais raro, mais escasso, e a gente fala de satisfação do paciente. Então, quando você coloca numa escala de longo prazo, o seu lucro é multiplicado, né? Então, é sobre isso que a gente veio falar. Nessa pirâmide, os sinais e sintomas, né, eles vêm lá na base, que são esses que antes a gente chamava de sumário diagnóstico. Na verdade, você considera como sinais e sintomas. Você não vai chegar para o médico, você está com um monte de sinal e sintoma, você não vai simplesmente chegar para o médico e levar sua radiografia sem falar nada. Tome aqui minha radiografia e veja o que é que eu tenho. O médico vai precisar, aí sim, vai dar o bug na cabeça e o médico vai dizer igual a gente, eita, chegou a documentação, o que é que eu faço? Não sei nem o que fazer. Porque ele está olhando, ele está pulando etapas. Exato. Na verdade, ele vai chegar para você e vai dizer, sim, diga, o que é que está acontecendo? Aí você vai dizer, estou sentindo isso, isso, isso e isso. Exatamente. O que é que seu paciente tem quando o paciente chega? O paciente tem que sinais? Ele tem uma classe 2, ele tem um overjet, enfim, tal, ele tem um apiamento tal, ele tem... E aí você vai relatar tudo aquilo, né? Vai registrar tudo aquilo. Beleza? Beleza. Na próxima fase da pirâmide, o que é que a gente encontra? São os exames laboratoriais, né? Então, que são os exames complementares, né? Complementares, exatamente. E aí entra nessa hora, né? Os exames fotográficos, os exames de radiografia, né? Panorâmica, teleradiografia, perapicais, tomografias, né? E com esses exames, tá, que a gente colheu, a gente vai conseguir fechar o nosso diagnóstico, né, que é o próximo passo, né, Manu? A gente até costuma falar que as imagens, né, todos esses exames laboratoriais, ele funciona como um funil. Um filtro, né? Um filtro, né? E aí, nesse filtro, a gente confirma, né, o que a gente já está antenado, baseado nos sinais e sintomas, e consegue também determinar as contraindicações, né? Tudo aquilo que a gente não pode fazer para aquele paciente. Isso, os limites biológicos, os limites biológicos para aquele paciente. É exatamente o que o médico faz quando ele olha um exame de imagem, né? Isso. E ele vê o tamanho da lesão, sei lá do que seja. Quando eu fiz a minha radiografia, minha ultrassom de tireoide, eu tinha o nódulo, e o nódulo tinha tanto de dimensão. E a partir daí ele consegue chegar para mim e dizer, você tem que fazer isso. Então a gente precisa olhar para a ortodontia, eu acho assim, como a gente está tratando doenças, né? Isso. A gente está tratando, a gente não está tratando, eu não estou tratando um overjet. Isso. Eu não estou tratando... Uma relação de molar. Uma relação de molar. Porque a relação de molar e o overjet, eles estão onde? Na base da pirâmide, né? É o primeiro item, né? São os sinais e sintomas. E esses, que eu quero dizer, esses itens estão contidos onde? Na nossa face, Na face do paciente. Então, você não pode considerar que você está dando um diagnóstico na boca se você está ignorando a face do paciente. Né? Eu dei um spoiler aí do nada. Eu adiantei aí. Eu dei, foi ótimo. Né? Isso é que é importante, é você entender que você não desrespeita a hierarquia do processo. Você não pode tratar uma boca sem tratar uma face. Isso. Não é verdade?
Você não pode olhar um exame de imagem, uma teleradiografia, e querer definir o diagnóstico sem saber clinicamente o que seu paciente tem de sinal e sintoma, né? Exato. A partir dos sinais e sintomas, você solicita exames, e a partir dos exames, muita gente fica muito confusa. Aí existe o mito, mais um mito da ortodontia, Né? a barreira da cefalometria. A cefalometria conseguiu causar uma pandemia na cabeça de todo mundo, porque antigamente o diagnóstico, o planejamento, né, era baseado puramente na cefalometria. Exato. Então a ortodontia era meio que matemática. Era puramente matemática, né? Teve uma época que era a inclinação do incisivo, de acordo com alguma linha, algum plano, determinava se você extraía ou se não extraía, por exemplo. Né? E aí vinha a discrepância cefalométricas, e vinha a posição de estabilidade do incisivo inferior, né? E tudo isso foi criado com o intuito mesmo de facilitar, né? Se a gente quantifica algo, fica fácil, né? Aquele incisivo ele deveria estar em 3, né? Em todo mundo, isso. Mas o meu está em 6. Então é só, né, trazer ele para 3 que vai ficar ótimo. Isso, mas isso foi baseado em estudos, né? Isso. Né? É a mesma coisa de você dizer, vamos sempre fazer analogia aqui que eu acho importante para a gente aprender. É a mesma coisa de você dizer que todas as pessoas que têm tal doença vão apresentar as mesmas contraindicações. Isso. As mesmas, os mesmos sintomas. E o COVID, por exemplo, veio para mostrar que isso é mentira. A gente não tem os mesmos sintomas, porque aí sim é hora da gente personalizar o tratamento, que é mais na frente, né? A gente precisa entender que o incisivo que estava em 6, que, enfim, ele está contido numa face que aceita 6, ou numa face que não aceita, não é verdade? Exato. E é isso, esse é o seu raciocínio, é de sempre olhar para a face e não focar somente na boca. Isso aí é de uma ortodontia que está ultrapassada, essa ortodontia não existe mais, né? Mas, ainda hoje, o método de aprendizagem e de diagnóstico ainda consegue puxar um pouco para essa confusão, né? Exato. Então, tem até uma historinha aí que é legal, que faz uma boa analogia, né? Quer ler ou quer que eu leia? Não, pode ir. Pronto, é uma historinha bem legal, né? Sobre isso que a gente está comentando, né? De você criar um caminho, né? De você trilhar um plano de tratamento, né? Baseado num diagnóstico, como é que a gente pode dizer? Seguro. Né? Completo, né? E aí veja essa historinha, né? Um dia um bezerro precisou atravessar uma floresta virgem para voltar ao seu pasto. Sendo um animal irracional, ele abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, um cão que passava por ali usou essa mesma trilha para atravessar a floresta. Depois foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho, que, vendo o espaço já aberto, fez seus companheiros seguirem por ali. Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho. Entravam e saíam, viravam à direita, à esquerda, abaixavam-se, desviavam-se de obstáculos, reclamando e praquejando com toda a razão. Mas não faziam nada para criar uma nova alternativa. Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha, onde os pobres animais se cansavam sob cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em 3 horas uma distância que poderia ser vencida em 30 minutos, caso não seguisse um caminho aberto pelo bezerro. Muitos anos se passaram, e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo, e posteriormente a avenida principal de uma cidade. Todos reclamavam do trânsito, porque o trajeto era o pior possível. Enquanto isso, a velha e a sábia floresta riam, ao ver que os homens têm a tendência de seguir como cegos o caminho que já está aberto, sem nunca se perguntarem se aquela é a melhor escolha. Pronto, é exatamente, isso aí define exatamente bem o que todo mundo tem feito, e a gente também fez, por muito tempo, né? Ao longo de muitos anos com a ortodontia, né? A gente seguiu como uma manada, é feito manada, todo mundo vai por ali, eu vou por ali, e a gente desligou o senso crítico, porque é mais fácil, porque o caminho já está aberto por ali. Exato. Mas não é assim, e esse é o objetivo da gente, é pegar esses caminhos e fazer novos caminhos, fazer atalhos que possam ser mais interessantes na estrada da gente, de vocês e da gente,
né, para que a gente tenha mais clareza, para que as dúvidas sobre o diagnóstico não se repitam tanto. E os erros, e o que é pior, os erros nos tratamentos, que a gente só vai ver depois que está tratando, né, de algum tempo. Exato, e fica tratando efeito colateral toda hora, né? E aí, voltando para o que a gente estava falando, qual é o grande mito que a gente vê em encefalometria e teleradiografia? É que quando a gente diz assim, não precisa você se basear, ninguém se baseia mais na cefalometria. Automaticamente, o aluno já esquece da teleradiografia. Ele faz, não quero nem ver isso. Na verdade, a grande aliada no diagnóstico da ortodontia é a teleradiografia. A teleradiografia, e não toda aquela informação matemática que vem na cefalometria. Isso. Né? A cefalometria você pode usar para tirar uma dúvida visual, para fazer um checkmate, né, nas suas opções, né? Mas, assim, a teleradiografia é quem vai indicar para a gente as contraindicações específicas, os limites biológicos específicos para aquele paciente. Então, é agora que você começa a afunilar e a personalizar o seu plano de tratamento. E aí vocês já vão perceber que isso já vai estar desenhando o seu plano de tratamento. Por quê? Porque na ortodontia a gente utiliza protocolo, não é isso? Exatamente, né? Existe protocolo sim na ortodontia, né? Não, que é a live de sexta, né? Voltando aqui para quem não estava no começo que eu não falei isso, né? A live de sexta-feira. A gente vai falar sobre isso. Mas adiantando um pouquinho para vocês, existe, tá? Do mesmo como a gente vê a ortodontia, né? As maloclusões, né? Independente da classe de molar, tá? Ser 1, 2 ou 3, a gente vê como uma doença, né? Como uma alteração do normal. Então, existem protocolos para resolver aquela alteração do normal. Tá? E os protocolos, né? Isso faz com que a gente trate de uma forma muito mais eficiente, né? Porque vai seguir aquele protocolo com pequenas alterações, são pequenas particularidades, né? Como eu comentei uma vez, né? Quando a gente dá o diagnóstico, né? Você viu como uma doença e segue todo um tratamento para aquele diagnóstico, o que vai mudar é tipo assim, eu não vou dizer a você que o mesmo paciente que tem o mesmo diagnóstico, um vai ter extração e o outro não vai ter. Isso não existe, tá? Porque o diagnóstico é o mesmo. O que vai modificar é aquele que teve um desgaste, um vai ter mais desgaste que o outro, tá? Um vai verticalizar com um controle maior de ancoragem do que o outro. Então, são particularidades que a gente vê para determinado diagnóstico. Mas um não vai deixar de... Um é cirúrgico e o outro não é cirúrgico. Isso não existe, tá? Porque o diagnóstico é o mesmo. Ou ele é cirúrgico ou ele não é cirúrgico. Tá? O que vai, né? Mais ou menos assim que a gente vê, né? E é como sobre o que eu falei antes. A gente vai jogar esses sinais e sintomas naquela face. Isso. A gente vai entender como aquele conjunto repercute naquela face. Daí você vai entender qual é a severidade. Isso. Né? E aí você vai... O que é outra dúvida bem constante. Eu não sei se é caso cirúrgico, eu não sei se é caso compensatório, eu não sei se é... E isso, de fato, tem que ser cruzado, né? Essa informação do que você tem de sinal e sintoma tem que ser cruzado com o que aquela face aceita. Então, isso aí, você começa a trilhar esse caminho, né? E uma coisa muito importante que tu estava falando aqui, eu estava pensando na hora, né? Lembrando de alguns casos, né? E hoje, né, quando se fala muito em planejamento digital, planejamento com alinhador, a impressão que dá é que é mais fácil ter um plano de tratamento, né, para esses casos, né, porque você vai colocando sinais e sintomas e um software vai preparar o caso para você. Eu vou dar um exemplo aqui que eu estava lembrando quando você estava falando, tá, de um grande amigo meu, dentista também, e por mais que a gente, na hora que descreveu como queria, né, que viesse, passou algo despercebido que em relação ao padrão dele, né, ao diagnóstico que ele tinha. E nesse diagnóstico dele, ele não poderia ter inclinações vestibulares na região posterior, tá? E as angulações das suas raízes deveriam estar diminuídas, tá? Para conseguir fazer o que eu queria, que era o que eu estava pedindo, né? E quando chegou no final do tratamento, ele estava com contatos bem ruinzinhos na região posterior, tá? Uma abertura maior de arco que era para ter no arco superior, onde não poderia ter abertura nenhuma. Por quê? Quando a gente observa um setup final, um clean check, que nome quiser dar, vai estar lindo, né? Vai estar tudo corrigido.
Mas a forma como foi levado para aquela correção é muito importante você saber o que foi feito. Isso só dá para saber se o protocolo foi respeitado para aquele diagnóstico. Tá? Então, há uma tendência muito grande de, por exemplo, resolver apiamento abrindo o arco. Mas você não sabe se abrir o arco para aquele paciente é protocolo para aquela doença. Há uma tendência muito grande de recidiva. Exatamente. Exatamente. Não, a gente fala o que a gente tem que falar, né? Isso, mordidas em tesoura, né? Enfim, uma série de coisas que vão acontecer, porque tratar com alinhador é fácil. Não quebra Brecht. De fato, tem inúmeras vantagens. Porém, não tira a necessidade, a importância de respeitar a hierarquia do processo de diagnóstico e planejamento. Exatamente. Né? E além disso, na verdade, você não escolhe Brechts, mas você tem que olhar a movimentação que está sendo feita. Então, você vai olhar a tabela de movimentos. Exato. Então, você está escolhendo Brecht. Exatamente. É a mesma coisa que você vai fazer. Porque para que você diga aquele sistema de alinhadores que você não quer que os molares ganhem essa inclinação vestibular, você tem que olhar com carinho para essa tabela de movimentos. Você tem que avisar e você tem que ver se eles fizeram isso de verdade. Exato. Porque no diagnóstico ali, naquela simulação, você não vai perceber. Não então, isso é que é muito importante. Que né? é a nossa live de sábado, né? Seleção de Brechts, escolhendo Brechts, alguma coisa assim. Brechts, exatamente. Então, tudo a gente vai trazer seguindo essa sequência para que seja desmistificado esse diagnóstico, para que se entenda que o diagnóstico ele está contido numa face, que essa face vai manifestar sinais e sintomas através das características dentárias, e que passando no filtro dos exames de imagem, você vai entender quais são os seus limites, porque na ortodontia, não só o que você deve fazer é importante, mas o que você não deve fazer é extremamente importante. Então, quais são os limites do seu caso? Né? Porque não é uma classe 2, ela não pode ser tratada da mesma forma em faces diferentes. Então, você tem um limite de uma face, tem um limite de outra face. Não é verdade? É verdade. Então, para isso, você vai entender, através da teleradiografia, quais são os seus limites. O que é que você pode fazer? Qual é a quantidade de osso que você tem aí, a qualidade dessa movimentação que você pode dar, qual é a magnitude que você pode, né, movimentar, a quantidade de movimento que você pode fazer, enfim. Você vai chegar nessa parte para poder você definir completamente aquilo que você vai planejar. Nesse momento em que você passou pela contraindicação, né, pela teleradiografia, e que você olhou para o que de fato é importante nessa teleradiografia, você começa a cair no funil dos protocolos. Porque para aquela história, e não é protocolo que a gente está falando, não é protocolo de classe 2, protocolo de classe 3, isso não é protocolo. Isso sim não é protocolo. Isso é protocolo de mecânica, na verdade. Exatamente. Existe uma mistura na cabeça de todo mundo sobre o que é protocolo. Isso não é, isso é só uma forma de movimentar aquele dente que está numa relação de molar assim para cá, né? E nesse protocolo, a depender desse tamanho, aí você pode ter várias escalas de tratamento. Exato. Não é isso? É a mesma coisa que você dizer assim, qual o protocolo de sua disjunção? Pronto, isso é protocolo de mecânica, né? Protocolo para quando você faz extração de primeiros premolares, como é que você faz sua retração? Pronto, é um protocolo que você segue para fazer sua retração. Não é protocolo de tratamento. É de uma fase específica. Isso, é de uma correção de um sintoma, não é isso? Exatamente, correção de um sintoma. É como se você fosse no médico e o médico dissesse, você tem dor de cabeça, você tem febre, você tem... mas eu vou tratar só a sua febre. Aqui eu vou tratar só a sua febre. Sua dor de cabeça você aguenta. Tá tudo certo. Quando terminar sua febre, a gente vê a sua dor de cabeça, né? Seu braço que tá amputado. E, na verdade, não existe. Né? E a gente fala cada vez mais em tratamentos holísticos, integrais, e a gente, às vezes, esquece um pouco disso em ortodontia. A gente foca na boca e segue, né? Liga o turbo e segue, não, protocolo classe 2, protocolo classe 3, protocolo... E não é isso. Quer ver outro exemplo? Eu lembrei agora, né? A gente recebeu de uma aluna falando assim, né? Uma paciente que chegou para ela e que já estava 8 anos de aparelho. Ia começar o terceiro, ela seria a terceira ortodontista, né? Ou é a terceira ortodontista.
e usou 4 anos com uma, 4 anos com outra. E me mostrou os exames, né? E quando ela me passou o diagnóstico, o plano de tratamento que ela pensou, estava caindo no mesmo erro que as outras duas caíram, tá? Estava pensando na mecânica para resolver a classe 2 que a paciente tinha, com o Overjet, um monte de outras coisas assim, de sinais e sintomas, só, né? E eu disse, ela, não vai resolver porque o caso é cirúrgico, né? E aí fui explicar e tal, porque era cirúrgico. Por quê? O protocolo para aquela paciente, para aquele diagnóstico dela, tá? Não é porque era classe 2, mas o protocolo juntando os sinais e sintomas que ela tinha com o que a gente viu na teleradiografia e as imagens, né, de foto panorâmica, caía no protocolo de cirurgia. Tá? Então, para mim já estava bem claro quando eu bati o olho e vi. Né? Faltou um pouquinho só da ortodontista, né, ver isso dessa mesma forma, por talvez não saber dessa forma de enxergar. Exatamente. É fato que a percepção é o gatilho da gente para mudar. Exato. Né? Assim como as outras duas, né, Manu? Em tudo. Porque estava se repetindo, então era um erro, você vê que é meio que coletivo. Isso. Mas em tudo é a percepção. Seja na vida, para qualquer coisa que você precise mudar, você só vai mudar quando você começar a enxergar diferente. Isso. E aí entra essa nossa proposta de uma nova percepção sobre a ortodontia. Né? De você olhar para a ortodontia de uma forma integral. E de você entender de uma forma muito mais fácil, porque assim é muito mais fácil. Exato. Na verdade. Né? Então, por esse protocolo, você vai cair no seu planejamento, né? E a gente vai especificar cada parte aí à medida que a gente for avançando nas lives, né? Nas lives, exato. A gente vai seguir especificando, mas a gente tem que deixar isso bem... claro, né? Bem claro, né? Que o protocolo que existe em ortodontia não é protocolo de classe, aquilo é um protocolo de mecânica, né? Do que você faz para aquele sintoma específico. Lembre sempre disso, é como se você estivesse tratando um sintoma de uma doença, né? E isso não é tratar integralmente, né? Sem falar que em ortodontia, a gente, como nas doenças também, a gente trabalha com estabilidade, recidiva, e aí os limites biológicos, aquilo que você vê na teleradiografia, é que vai dizer a você qual é a sua, né? Quantos livros a gente não vê que diz assim, né? Tratamento de classe 2, aí tem uma porrada de tratamento, né? Tratamento de classe 3, e a gente pensa isso como protocolo, né? Tratamento de mordida aberta. Né? E é o que a gente estava falando, né? Isso são protocolos de mecânica, né? Não é protocolos de diagnóstico. Tá? O protocolo de diagnóstico é o que faz você, feita a historinha, né? A caminhada de 3 horas se tornar em meia hora. Isso é o protocolo de diagnóstico. Exatamente. É sobre isso que a gente quer trazer para vocês. Sobre essa pirâmide que a gente... Inclusive, a gente soltou um vídeo, foi essa semana, foi? Foi essa semana. Essa semana sobre esse assunto, e tem essa pirâmide em um dos vídeos, e é exatamente sobre... Qual é o título? Eita. Mas é exatamente falando sobre planejamento, né? É exatamente a isso, gente eu não tem lembro o título, não. vários vídeos, a gente tá jogando agora um monte de conteúdo para vocês, e a gente tá falando sobre se é assim que você diagnosticava, assiste esse vídeo, então é importante voltar para esse lugar e rever, sabe, com muito carinho, porque uma vez que você acaba completamente a sua dificuldade de diagnosticar, você ganha liberdade, você ganha autonomia, escolha. Você quer tratar com alinhador, você quer tratar com sistema autoligado, você quer tratar com convencional, né? Você quer botar banda nos dentes todinho, faça o que você quiser, né? E o ortodontista real é aquele que tem autonomia para tratar, porque independente do que ele use, do sistema que ele use, ele vai chegar no mesmo objetivo. Vai dar o resultado, né? Ele vai dar o resultado. O paciente, ele não quer saber se ele terminou em classe 1 de molar, por exemplo. Ele não vai sair para as pessoas apontando, meu molar está em classe 1. Isso não é esse o resultado que ele está objetivando. Com certeza. Ele está com outra queixa, outro objetivo com o tratamento. Ou é com um sorriso, ou é com um apiamento, um dente só que está fora do lugar. Ele não está preocupado com a relação dele. Isso, sem dúvida. Mais e mais, no mundo atual, o paciente está preocupado com a repercussão da estética facial. Isso. Né? Então, ele não está, de fato, nem um pouco preocupado com a condição dentária. Não. Inclusive, em pacientes que têm alterações dentárias, contatos prematuros, eles nem sabem que essa alteração leva a dores de cabeça,
desgaste, enfim, disfunção de articulação, enfim, o que for, retração, né, recessão gengival, eles não sabem. Então, não é sobre isso. É sobre você conseguir fazer um planejamento integral, em que você vai conseguir oferecer para o seu paciente o melhor resultado no menor tempo com a mecânica que mais favorece, ou seja, que você vai brigar menos com o efeito colateral. Isso. Você vai estar, a mecânica vai dizer uma coisa, você vai dizer outra. Você vai dizer, volte para lá e faça isso. Aí a mecânica vai continuar empurrando para aquele lado. Eu já vi muitos e muitos casos que as pessoas botam aí no Instagram, tratado com alinhador, veja a expansão desse arco. Eu só penso, meu Jesus, tire o alinhador. Será que precisava dessa expansão, né? Alveolar não, dentária, né? Não, e tira o alinhador. Tira o alinhador que... Tira o alinhador que volta. Sem dúvida. Então, a gente pensa que a gente está tratando, mas estabilidade também faz parte do tratamento da gente. Também faz, porque não adianta nada na hora que você está tratando, está tudo lindo e maravilhoso, e quando você tirar, a própria musculatura vai dizer, isso não é compatível com você. Essa expansão de arco não é compatível com sua função. Então, vai voltar para aquele lugar. Então, o paciente que sentiu um sorriso expandido, um sorriso, né, grande, enfim, ele vai depois se frustrar porque ele vai ter uma constricção nesse arco. E olha que, assim, a gente tá falando disso, mas nós dois, né, usamos bastante alinhador, tá? Não, a gente só tá falando que o seu quem manda é o diagnóstico. É o diagnóstico, exatamente. É você pegar o seu diagnóstico e aplicar ele para usar com alinhador, para aplicar com aplicado. Se aquele caso ele é mais beneficiado, né, por um alinhador, a gente indica o alinhador. Tá? Isso. Para ficar bem claro assim. As mecânicas, os sistemas estão aí para favorecerem. Isso, exatamente. Não para escravizar. Não é para você ser escravo do sistema. Exato. Tem autonomia. A ortodontia, você pode viver da ortodontia, você pode atingir o sucesso que você espera com a ortodontia, você pode, e assim, grandes patamares, né? Chegar em grandes resultados. Você pode fazer tudo que você deseja com a ortodontia, exato, desde que você tenha liberdade e autonomia e o seu senso crítico para saber, para definir, para entender que quem vai comandar é o seu diagnóstico. E uma vez que você não dá atenção ao seu diagnóstico, você faz, eu olhei já, classe 2. Eu olhei já, classe 2, isso aí é rapidinho o contrato. Classe 2, já sei o que tu vai fazer, vai botar elástico, vai dar certo. Você pode lá na frente meter a sua cara. Né? E é sobre isso que a gente quer e a gente vê evitar. Tanto isso, Maria. E a gente seguiu fazendo muito isso. Mas não é por nada de ninguém. É um erro seu, é um erro meu. Não, é simplesmente porque o sistema ensinou assim pra gente. Né? Pra gente olhar e pra gente se sentir pressionado por aquilo ali. A gente tem que seguir aquilo ali, porque o nome protocolo de classe 2 diz que a classe 2 que o paciente tem, eu tenho que tratar daquele jeito. Exato. E não é assim, né? Então, tem aquelas variáveis sempre das contraindicações, tem aquelas variáveis da vontade do paciente, né? Que o paciente quer. Não tratamos sinais, né? Tratamos um diagnóstico. Exatamente. E a gente pensar sempre nesse sentido, né? Exato. Porque uma vez que você trata sinal, você vai tratar um sinal e pode não tratar o outro. Isso. Né? Ou pode piorar o outro. Ou pode piorar. Né? O que é pior. Não? O que é bem pior, né? E você pode sim piorar outro. Exato. Quantas faces, me diga aí, quantas faces que se prejudicaram extremamente com os protocolos antigos de extração de premolares? Quantas? É incrível, né? Até no meio artístico a gente vê, né? Muitas faces, muitas. Procurem pegar aí, eu digo assim aos alunos, quando eu vou dar aula de análise facial, quando eu vou dar, faço, melhor lugar para você aprender, para você fazer calibração visual, é no shopping. Sente no banco e olhe as pessoas. Comece a calibrar o seu olho. Comece a tentar entender o que é que aquela face está dizendo para você, porque ela diz muita coisa. A gente quer olhar rápido e a gente faz, tá tudo bem, já sei. Se olhou o dente, já sei, né, tá tudo certo. E não é. E aí os alunos morrem de rir, porque agora que é com máscara, digamos, agora ficou péssimo para a gente fazer. Mas faça isso. Calibração visual é importante, é muito importante. É um dos segredos. Né? É um dos segredos. E
a gente fazendo isso, a gente começa a entender o quanto o que a gente trata reflete aqui, né? E aí você vai entender o quanto a ortodontia, que se baseava em números, ela foi uma calculadora apenas, né? Ela não tinha expressão, ela não refletia em alguém, ela simplesmente calculava, né? E quanto essa ortodontia trouxe prejuízos faciais. Diga aí, como é que você faz? Você vai fazer, como é que você vai refazer o tratamento de quem extraiu? Difícil. Eu tenho uma menina que eu lembrei agora quando você estava falando, que ela era cirúrgica, virou cirúrgica, na verdade, que a gente operou ela, só que se tornou muito mais difícil porque tinha perdido 4 premolares, onde talvez não tivesse perdido nenhum, ou talvez só inferiores. Aí a gente pensou em mini placas para poder conseguir um pouco mais de sobressaliência nela, para poder operar um pouco mais de condição de modificar a face dela. No final, ficou muito bom ainda, tá? Mas, com certeza, se não tivesse perdido aqueles 4 dentes, teria ficado muito melhor, sabe? Exatamente. Porque a gente pensa em quê? Quando a gente pensa em tratar, você não pensa em tratar hoje o paciente, né? Não. Você pensa em que aquele paciente, ele vai envelhecer. E você tem que favorecer o envelhecimento dele, né? Você tem que... A meta de todo mundo hoje é favorecer o envelhecimento. Exato. É você um pouco retardar o envelhecimento. Então, como é que você vai e trata uma pessoa que não pode ter extração, você vai lá e extrai. Você está acelerando o envelhecimento, você deu de presente um bônus. Eu deixei você um pouquinho mais velho nesse tratamento. Então, é por aí, é nesse olhar desse cuidado, né? Desse impacto do que você trata. Se você olhar para isso, você com certeza vai ter muito mais êxito, não é isso? É verdade, sem dúvida. Estou falando aqui com o expert, eu sou aluna, ele aqui é o expert, ele que me ensina. Então, ele pode dizer aí muito mais do que eu. Né, o reflexo de tudo isso aqui. Eu posso fazer uma propaganda? De quê? Sua? Não. Eu vou fazer mesmo dizendo que não. Vai dar uma palestra em junho em Orlando, viu? Não, mas não é sobre ortodontia. Mas só para vocês entenderem quem é que é expert aqui. Não é sobre ortodontia, né? É sobre nanosilver. Mas, enfim. Então, assim, a gente está trazendo esses temas. A gente trouxe aqui nessa live essa questão. Vocês não colocaram nenhuma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aí. Se a gente falou algo que vocês não conseguiram alcançar, né? Porque ou foi rápido, às vezes é a própria construção do pensamento que a gente faz. Para um lado é lógico, para outro às vezes não é. Então, se vocês tiveram dúvida, mandem aqui para a gente, manda por direct. A gente tem esse objetivo de descomplicar aí essa ortodontia e de trazer uma ortodontia toda desconstruída para vocês, para que vocês consigam olhar diferente. Isso mudou a minha vida, mudou totalmente a minha vida, a minha história com a ortodontia. Quando eu comecei lá na ortodontia, eu achava, realmente era um bicho. Era um bicho e eu achava difícil, e eu dizia, caramba, e eu pensava em protocolos de classe 2 e classe 3 e essas coisas aí. Até que, né, com a jornada aí, você vai aprendendo e você vai construindo, e que depois apareceu um ser legal que me ensinou muito mais, né? E aí, eu sou, sim, uma pessoa que sofreu essa transformação. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é que você vai dar um estalo. Quando você mudar essa percepção, e quando essa percepção fizer você mudar a sua prática, você vai dar um estalo, e você vai dar um salto, que você vai fazer assim, por que eu fiquei tanto tempo preso nesse lugar? Né? E é sobre a gente tirar vocês das prisões individuais, das coletivas e das individuais, né? Das barreiras que a gente cria na mente da gente, e das formas que são ensinadas, né? Exato. Parar de seguir aquela trilha criada pelo carneirinho, né, que a gente contou no começo. Né? Exatamente. Parar de só indo pela... todo mundo tá fazendo alinhador. E a gente fala tanto de alinhador, porque os cursos de ortodontia estão lotados por causa dos alinhadores, né? Os cursos de especialização, o povo que nunca na vida pensou em fazer ortodontia está fazendo. A gente conhece gente de outras áreas
que vai fazer odontologia para poder fazer Alinhador. ortodontia e vender alinhador. Então, chegou nesse nível. Mas se a gente não disser para os alunos, poxa, é responsabilidade, não é só sobre vender alinhador. Ah, tá tudo certo, bota lá, é simples, tu bota lá o que a pessoa tem, os sinais, sintomas, ele vai dar para tu o final. Tratamento, né? O plano de Pega tratamento. nessa bomba, né? Pega nessa bomba. Se você for assim, você vai passar a sua vida na ortodontia resolvendo os pepinos que você mesmo plantou. Exato. Não é não? Exatamente. Aí você vai dizer, caramba, por que eu tenho a impressão que eu não saio do canto? É. Eu tenho a impressão que eu nado e morro aqui, né? Na praia, não saio Exato. desse lugar. É por isso. É por isso. É porque chegou a hora de você olhar para onde você não achou que era o seu problema, de repente. Você achou que era outro, você achou que seu problema era de mecânica, de escolha de bracket, de tantos mitos aí, de saber se é propulsor ou se é elástico. Seu problema não é esse. Vá por nós. A gente sabe o que a gente está dizendo. Isso a gente viveu e isso a gente ainda vivencia, né? Diariamente. E por várias vezes a gente perguntou aos alunos, e aí, qual é a maior dificuldade? Sempre eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. Então, para você não esquecer, respeite a hierarquia da pirâmide. Dá uma olhadinha lá nos vídeos da gente, no YouTube, tá tudo lá. A gente tem um monte de vídeo, né? Exato, inclusive falando sobre isso, mostra a pirâmide, desenho lá, dá para entender bem direitinho. E se não entender, é só deixar um comentário, né? Só deixar comentário, só mandar direct. Exato, pode mandar também uma mensagem no WhatsApp do Ortodontia em Evidência. Lá nos vídeos eu coloco o WhatsApp qual é para vocês mandarem. Então, se não quiser se identificar, não precisa se identificar, né? Isso. Num direct, ninguém sabe quem perguntou, quem não perguntou. Então, fica tranquilo aí. Viu? A gente passou um ano inteiro criando um novo sistema de aprendizado, não é um novo sistema de ortodontia. Isso. É uma nova percepção sobre a ortodontia, justamente para tirar a gente desses lugares desconfortáveis. Paulinho dizia assim, não, eu dizia, vai, me diz aí, como é que tu dá o diagnóstico? Era assim que acontecia. Não, é porque assim, não, assim ninguém vai entender, não. Vamos desconstruir isso aí, porque a gente vai voltar para o mesmo lugar. Se a gente voltar na mente da gente para aquele mesmo lugar da especialização, porque eu lembro o meu lugar da especialização, tu lembra o teu lugar da especialização? Muito. O lugar do bug, eu me lembro. Certeza. Então, se eu deixar que os alunos voltem para aquele mesmo lugar, eu não estou fazendo nada. Eu não quero que eles voltem para aquele lugar, a gente não quer isso. E aí a gente vinha com uma nova proposta. E aí, não, agora vai, beleza. E aí foi aí que a gente chegou nessa pirâmide para facilitar a visualização de vocês e a importância dos itens nesse processo de planejamento. Nessa hierarquia, né? Nessa hierarquia. E depois desse diagnóstico, você vai cair no seu protocolo tão esperado, né? Exato. E a sua teleradiografia vai dizer a você, dentro desse protocolo, onde você pode ir, para onde você vai colocar a sua atenção e o que você deve evitar. Porque, não esqueçam, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Exatamente, não é verdade? É verdade. Não tem um mais importante que o outro, não. É tão quanto, né? Tão importante quanto. É isso que faz a gente otimizar, né? Evitar os efeitos colaterais. Quando a gente sabe o que não pode fazer, você enxuga, assim, uma gama de coisas. Uma gama de possibilidades. E às vezes você pensa assim, não, que besteira. Porque na ortodontia o efeito colateral, ele às vezes pode ser suave. A verdade é essa. Né? Às vezes você só vê depois de meses. Muita gente não tem medo de errar na ortodontia, porque às vezes o deslize é suave, o paciente não percebe, você consegue refazer aquilo. E quando consegue refazer, não sabe mais o que é que tem que fazer, né? Ele disse, eita, o jeito que eu fazia não tá dando certo agora, não. Né? E agora, para onde é que eu vou? Né? Aí quando depois você nem viu que o tempo passou, que você vai olhar, quando o paciente veio que se montou o aparelho dele, aí você faz, eita, já tá com um ano de tratamento. Já extrapolou há muito tempo, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para onde? Entendeu? É nesse momento que você percebe que dá o estalo. Aí você vai ficar se sentindo mal, você vai dizer, eu não sei ortodontia, ortodontia é difícil, e não é. É só olhar, direcionar o seu olhar. E seguir a bula. Exatamente, e seguir a bula. Direcionar para essa ordem, né, para tudo
existe uma ordem na vida, É. né? As ordens do amor, que eu leio das constelações familiares, né? A ordem do diagnóstico e do planejamento de ortodontia, a ordem lá do diagnóstico de doenças que a gente tem para tratar. Então, para tudo existe, sim, uma hierarquia a ser respeitada. Hierarquia familiar, e toda hierarquia tem que ser respeitada, porque, Isso. de fato, é lógico o procedimento. E ele que vai lhe levar para um lugar de maior facilidade, né? Isso. Ele que vai deixar você com mais tempo para você curtir com sua família. Respeitar esse processo vai fazer isso para você. Vai trazer para você mais organização no consultório, né? Se quiser botar mais paciente, bota, né? Se quiser dormir, dorme. Vai saber né? quem de fato trouxe lucro para você. Pegue lá, vá fazer uma revisão dos seus casos. Veja lá quem de fato trouxe lucro para você. Bote o tanto que você já gastou. Bote o tanto que você passou do tempo do tratamento. Para ver se você não está pagando para trabalhar, né? Eu já fiz isso e eu já paguei muito para trabalhar. E é por isso que eu pensei várias vezes, não vou para outra área. Vou fazer outra especialidade, vou fazer, ou vou para qualquer outra área, porque a odontologia tá ruim. É o olhar, o meu olhar estava direcionado para o lugar errado. Então, é um pouco por aí, né? Vamos, né? Então, chegamos na... Tem mais alguma coisa? Alguém mandou mais alguma coisinha? Não, né? Não, era basicamente essa que se repetia muito, né? Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem esclarecer algum ponto? Qualquer coisa, avisem por aí. Se gostaram. No YouTube ninguém perguntou nada, tá tudo tranquilo aqui. Né? E então a gente vai se despedir aqui, tá? Agradecendo a atenção de vocês por essa horinha aí de... Já quase 11 horas, né? Já quase 11 horas. Amanhã meu dia começa cedo. Então, vamos lá. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira a gente vai estar aqui, provavelmente no mesmo horário. A gente está só terminando de, né, concluir isso aí, ajustar. E a gente se encontra, trazendo mais conteúdo. E colhendo informações de vocês mesmo, né? Do horário, né? Colhendo informações de vocês e trazendo... Obrigado, Tiago. Tiago Gomes aí, show de bola. Valeu, Tiago. Obrigada aí por colaborar. Obrigada. A gente tá pensando mesmo em fazer o que a gente queria que tivessem feito conosco quando a gente começou, né? Estava lá começando, para a gente não se frustrar, né? Eu tive que enfrentar muita frustração para refazer tudo, né? E o quanto eu puder economizar de frustração, né? A gente economiza, a gente está aqui para isso. Belo e Pratos também, ó. Vai ficar salva, as lives sempre ficam salvas por 24 horas, tá? Mas, além da live, tem esse conteúdo lá no YouTube, ele resumido, tá? Para você. Tem a pirâmide, tem tudo bem direitinho. É uma aula de Paulinho, que ele deixou lá, tá certo? Tem muito conteúdo aí no nosso canal, tá certo? Não percam as lives, a gente tá trazendo tudo para mudar muito essa percepção. Beleza? Beleza, valeu, Bela Pratos, valeu, Tiago. Valeu, a gente agradece aí por vocês ficarem com a gente até agora, né? Até essa hora. Eu sei, vocês vão se identificar muito, a gente sabe. Para a gente fazer isso, Beli, né? Para a gente fazer isso, Beli, a gente olhou um para o outro e falou, e aí, o que é que te frustrou tanto na ortodontia? Porque o que me frustrou foi isso. Vamos lá, vamos entender quais foram as dores que a gente sentiu. Exato. Para a gente entender quais são as dores de hoje dos alunos, né? Exatamente. E a gente está aqui para resolver isso. Beleza? Então, obrigada aí vocês. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigadão. E sexta-feira a gente tá aqui de volta. Já a gente avisa, certo? Se mudar o horário, a gente vai avisar, tá? No Instagram, tá? A gente vai falar sobre os protocolos. Os famosos protocolos. Era para ser uma live de Halloween. Viu? Então, tchau, galera. Tchau, valeu, pessoal. Valeu obrigado, mesmo. Viu? Tchau. Valeu. Aí. Aê.